Olá, boa noite. Estamos entrando aqui no nosso podcast Inside Out. Já vou colocar aqui o nome. E hoje com uma convidada muito especial, a minha amiga Eliene. Vamos conversar, bater um papo aqui muito legal com ela, que ela é uma pessoa que eu gosto muito. Por isso, quando ela traz uma cachaça de jambu para mim, eu fico muito feliz. Deixa eu ver aqui, ó. Érica já tá aqui. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos aguardar a Eliane chegar. A Eliane deve estar chegando. Eliane Santos, nossa trainer em neurosemântica, meta-coaching e por aí vai. Né? Mentora de terapeutas. Ela faz um monte de coisa. Eu vou avisar ela, já estou aqui. E em breve chega também os meus amigos, né? O Gerson Senna e a Inês, né? Que fazem parte aí desse podcast. Nós somos, na verdade, do Comitê de Ética, né? Da Neurosemântica. Eu coordeno esse comitê e nós tivemos essa ideia de fazer o podcast justamente para trazer os valores, trazer também toda a nossa riqueza, né? Da Sociedade Internacional de Neurosemântica, né? Da Sociedade Brasileira de Neurosemântica aqui no caso. E já estamos aqui com elas, com eles, na verdade. Gerson Senna está aqui. Vou chamar a Eliana primeiro, tá? Damos primeiro Gerson. Também entramos os três, esperando a Inês chegar. Ei, tudo bem? Bom. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. E você está ouvindo bem? Eu estou ouvindo uma outra voz, acho que é do Gerson. Olá, Luiz, boa noite. Tem uma segunda voz para a gente falar. Deixa eu ver se eu colocando o fone fica melhor, porque às vezes costuma dar esse eco. Peraí. Ficou melhor? Me escuta? Sim. Escutam? Peraí. Ainda não. Cadê o vídeo de Dona Eliene? Hã? Escutam? Agora sim, Você está me não ouvindo? está aparecendo. Eu não estou aparecendo? Para mim, não. Tá aparecendo sim. Tá ela e tá você também, lindão. Você também Verdade. É de nascença, viu, Cris? É tão natural que eu nem percebo. É sério? Gerson sendo natural Gerson. isso? É. Olha, Eliane, seja bem-vinda, viu? obrigada, é uma honra imensa. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pela neurosemântica, por tudo que isso trouxe para a minha vida e para a vida de todos os alunos, mentorados, clientes que passaram por mim e que ainda vão passar, né? Tenho muita gratidão por essa sociedade, por tudo que é viabilizado através da sociedade. E olha, quem chegou aqui na live, eu quero dizer uma coisa para vocês. Chamem os amigos. Vocês vão se arrepender se não chamarem os amigos. Então, já compartilha aí a live com todo mundo, porque esse é um tema muito importante, né, Cris? O medo de ser grande. Quantas pessoas passam a vida inteira aprisionadas? Então, vamos... Olha aí, a Super Inês chegando também. Boa noite, meus amigos queridos e amiga querida. É, isso mesmo. Então, eu estou aqui à disposição, me explorem, por favor, para falar desse tema, use e abuse. E eu acho que é um tema que quem vier, com certeza, vai amar ter dedicado esse tempo. Pois é, E olha, explora medo de ser grande. Explora bastante essa mulher, viu? Explora, tira tudo dela, porque ela tem muito aí. E ela ela é da abundância. Ela não é da escassez, não. Ela vai dar tudo que você pedir. Porque não Inês, acaba. Você já ouviu falar de uva passas? Já, claro, amo. E a minha seca? Hoje nós vamos fazer isso com a Eliene Santos. Vai ser a conversão de uva passa e ameixa seca. Vamos sugar, ela vai ficar
A grande novidade é que aqui, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Então, eu quero lhe dizer que eu não sei nem que uva eu vou me transformar, viu? Mas vai ficar mais bonita que a outra, porque o pensamento é justamente esse, né? De abundância, de que os recursos não vão acabar. Então, pode pedir, porque a fonte, à medida que você doa muito, você recebe mais. E aí, isso é lindo. É um rio que flui, né? É um rio. Pode espremer, pode espremer. Sai suco Muito e volta bem, para o né? normal. Sai suco e volta para o normal. Uma rodada aqui de algumas perguntas, né? E aí vamos fazer o seguinte, né? Para a gente não falar um atropelado do outro, né? Eu vou começar fazendo aquelas perguntas que você até sugeriu para nós. E eu acho que eu passei para vocês também, né? E aí a gente vai revezando. Pode ser assim? Vamos explorar o máximo a nossa querida Eliane. Olha só, você colocou o nosso tema aqui hoje, é medo de ser grande, porque algumas pessoas, uns de nós, né, se sabotam, né, ou sabotam o seu sucesso. E você já foi sugerindo várias perguntas legais, como, por exemplo, por que às vezes nós nos sabotamos mesmo quando tudo está indo bem? Vou começar com essa, mas antes de começar com essa, nós vamos começar com uma que vamos colocar assim, é a pergunta do podcast. Conte-nos a sua trajetória, querida Eliane. Como é que que lindo. na neurosemântica? Então, vamos lá, né? Eu formei odontologia e eu cuidava de sorrisos em outros ambientes. E ainda cuido de sorrisos, só que agora em outros lugares. Mas ainda é sobre sorrisos. E chegou um momento que eu realmente me perdi de mim. Me perdi de mim, eu não sabia mais por que eu estava lá, o que eu estava fazendo. Eu tinha um negócio grande na odontologia, uma franquia de clínicas, mas eu me perdi completamente, eu não tinha recursos para lidar com isso. Foi quando eu conheci a PNL, que fez assim uma virada já na minha vida, e logo em seguida, depois do meu primeiro curso de PNL, o Practitioner, eu conheci Michael Hall, num congresso de PNL. Isso aconteceu em 2011. E eu fiz um programa que tem tudo a ver com esse podcast, que foi o Prosperidade e Riqueza de Dentro para Fora. Então, chegou assim, carrão de cena, né? Falando sobre potenciais, sobre prosperidade, sobre realmente viver uma vida rica. Não é só sobre ter alguma coisa, muito mais que isso. Também é sobre ter, mas não é só sobre ter. E foi muito, muito impactante para a minha vida. Nesse congresso, eu tomei a decisão de mudar de carreira. E eu me determinei numa coisa, Cris, que hoje é engraçado, assim, às vezes, sabe quando você olha para trás, você diz, meu Deus, né, que eu fiz isso? Eu falei assim, eu vou fingir que eu estou entrando numa outra faculdade. Então, eu tenho que estudar pelo menos 4 horas por dia, 3 horas por dia no mínimo. E a partir daí, eu comecei a estudar 3 horas por dia. Eu acordava 4 e estudava até 7. Eu tinha 2 filhos muito pequenos, o Davi ainda não tinha feito 1 ano, nem um ano ainda. Ia fazer em novembro o ano. E o outro também era pequenino, então as crianças dormiam cedo. Eu trabalhava muito, porque eu tinha clínica, né? Então eu chegava em casa tipo 8 horas da noite, 7h30, 8. E aí eu ficava com eles ali até 9 e dormia. Que eu ia acordar 4. De qualquer forma. E essa minha promessa foi até eu me tornar treinadora de PNL, a princípio. Só que aí no meio disso, enquanto eu ia fazendo os cursos de PNL, eu tive a oportunidade de conhecer outros cursos da neurosemântica. E logo depois que eu fiz o trainer de PNL, que aí já foi no final do outro ano, eu fiz o NSTT. Eu fiz o trainer em junho, não, de 2013, eu acho, 12. E em 2014 eu fiz o NSTT, que aí, pá, outra pancada na minha vida, mudou tudo. Né? Para quem está aqui pela primeira vez, o NSTT é o treinamento para treinadores de neurosemântica. Você recebe essa titulação tão poderosa de ser um treinador internacional de neurosemântica. E realmente assim, o nível da qualidade da minha entrega mudou completamente para melhor. Eu conheci esse time incrível de pessoas que
que trabalham dentro do que há de mais profundo do ser humano. Eu costumo dizer que a neurosemântica é a melhor tecnologia de transformação humana que eu já vi na vida. E olha que eu conheço coisa, viu? Eu dou treinamento hoje de PNL, de constelação, outros treinamentos que juntam coisas e vários da neurosemântica também. E é incrível o que a neurosemântica faz. Então, minha história veio daí depois eu fiz o Metacoach, fiz vários outros cursos dentro dessa linha, cada vez mais apaixonada. Foi isso. Alguns deles eu estava lá. Graças a Deus. Né? E nos encontramos agora ao vivo aí em maio para mais um treinamento aí, com nós 4 estávamos lá abraçadinhos. E mais uma evolução, graças a Deus, né? Então, foi essa a minha trajetória. Eu poderia detalhar muito, mas é muita coisa para contar, gente. São muitas histórias. Não, né? Claro. Quem vai? A gente teve uma oportunidade que eu acho que vale a pena a gente contar aqui, assim. O Michael Hall é o pai da neurosemântica, né? O criador da neurosemântica. Só a oportunidade da gente ter sido treinado por ele diretamente já é algo surreal, né? Muito grandioso para mim. E mais que isso, né? Em maio do ano passado, retrasado, nós tivemos uma mentoria com ele, 3 dias, ele ali para um time pequenininho de 6 pessoas. E, nossa, bebendo na fonte, né? Eu falo que é beber na fonte. Então, acho que isso nos diferencia muito. Nós estamos aprendendo com a fonte, com quem criou a coisa, sem distorção. E eu tenho certeza que isso nos faz também muito, muito mais potentes dentro da neurosemântica e da entrega da neurosemântica de uma forma mais fidedigna. Não é? Muito bom. Quem vai aí? Inês? Então, Inês. Eu vou... Ok. Aqui a gente pode partir para a primeira pergunta do tema de hoje ou ainda dentro do que... Então tá. A primeira pergunta ficou para mim. Que gostoso. Eliane, por que, às vezes, nós nos sabotamos mesmo quando tudo está indo bem? Vocês já passaram por isso? Que eu já. E eu vejo isso acontecer com muita gente, né? Quem nunca passou por isso, né? Que atire a primeira pedra. O que eu vejo, né? Primeiro você precisa ter para você entender por quê. Por que, Senhor, eu me saboto mesmo quando tudo está bem? Primeiro você precisa olhar para dentro para perceber qual é a sua matriz de crenças sobre estar bem. Eu notei que existem crenças que são crenças culturais até. Por exemplo, não voa tão alto que a queda é maior. Alegria de pobre dura pouco. Muito riso é sinal de desgraça. Parece besteira, né? Mas esse é o tipo de crença que faz você ter medo de crescer muito, porque parece que você vai se quebrar todo ali na frente. Então, acho que uma primeira questão é o medo de cair, o medo de ter muito, porque olha só, se eu nunca tive nada, se eu não tive oportunidade, se eu não tive dinheiro, está justificada a minha escassez. Mas se eu tive, eu não posso perder, porque eu já tive. A responsabilidade é maior. Então, eu acho que muitas pessoas têm esse medo de ter muito e depois não conseguir dar conta de manter. Uma segunda coisa que eu vejo é que muitas pessoas têm medo da responsabilidade que vem junto com a abundância. Como se a vida fosse ficar mais complicada, menina. E não fica, sabia? Quando a vida está abundante, ela fica melhor. Ela não fica pior, ela fica melhor. Ela melhora para melhor, para mais. Ela melhora. E muito, porque aí você pode ter equipe, você pode ter pessoas, você pode contratar consultores, você pode fazer o que você quiser. Porque você tem recurso. E o que eu vejo é que muitas pessoas têm uma crença de que vai ficar muito complicado se eu tiver muito. Então, se eu acredito nisso, eu vou dar um jeito de sabotar. Aquilo que você pensa, tem uma passagem bíblica que fala, assim como tu pensas, tu és. Né? Nós sabemos, eu ouvi isso do Gerson uma vez, num calçadão lá no Rio de Janeiro, e aí isso ficou aceso em mim, né? A fé é trazer do invisível ao visível. O Napoleão Hill, ele fala que a vida é só a materialização daquilo que você pensa. Então, de fato, se você tem qualquer tipo de crença limitante sobre ter muito, ou que algumas pessoas dizem, mas aí só vão se aproximar de mim por causa do meu dinheiro.
Porque quem é rico só atrai pessoas falsas, porque eu nunca vou saber quem é quem. E uma série de outras crenças sabotadoras, como se o dinheiro fosse algo que fosse complicar a sua vida ou deturpar até a sua própria personalidade, né? Tem gente que tem medo de ter muito dinheiro, de ter muita abundância, porque acha que pode escorregar nessa casca de banana. Não sei, para mim, o dinheiro ele é uma lupa. Ele mostra mais daquilo que é. Se você é desonesto com o dinheiro, você vai ser ainda mais desonesto. Possivelmente você vai massacrar mais pessoas. Se você é uma pessoa boa, generosa com dinheiro, você vai ser muito mais também. Ele não muda as pessoas, ele só mostra com mais poder o que é. Assim como o poder, né? O poder também mostra muito quem a pessoa é. Acho que o dinheiro ele mostra mais de quem você é. E aí, quando a pessoa está com tudo dando certo, se ela tem alguma crença limitante de que ela corre algum perigo, ela vai dar um jeito de sabotar. Porque ela não se sente segura naquele lugar, ou porque ela não se acha merecedora de estar naquele lugar. Quem sou eu para ter tanto? É como se tivesse um inimigo à espreita, sabe? Vão me pegar e vai dar errado. E aí você começa a colocar profecias de que a coisa vai dar errado. Porque a crença age como uma profecia. E aí, adivinha, vai dar errado. Você vai dar um jeito de fazer dar errado. Para poder comprovar a sua crença, né? E aí eu penso que é por aí. Está muito relacionado ao medo, para mim. Essa sabotagem está muito relacionada ao medo. A gente chama isso de guardião da escassez no Eliminando Sabotadores. É como se tivesse um guardião da escassez, sempre ali te segurando, sabe? Que não deixa você evoluir e ele acaba puxando você de volta. Então, eu acredito que vai por aí. Pode ser um laço de lealdade também. Às vezes a família passou tanta dificuldade que você acha que se você for muito diferente, você vai se perder da sua tribo. E aí, dentro das constelações, a gente trabalha muito isso, né? Os laços de lealdade sistêmicas. De repente, a pessoa não acha que vai dar conta porque, na verdade, ela não tem modelos na vida dela para isso. Então, tem muitas razões também. Faz sentido para vocês? Total. Olha, Totalmente. Aqui. Quando eu estou dando aula, vou dizer, quando eu estou dando aula, que eu digo faz sentido, todo mundo tem que bater uma palma, para a gente saber que a gente está junto aqui. Então, vamos lá. Mas eu gostei do negócio do guardião da escassez, viu? Legal isso. Ele fica ali só à espreita, né? É um modelo de partes da PNL. Uma parte sua quer prosperar, uma outra parte não quer. Quer ficar como está. É baseado no modelo de partes da PNL. O guardião da escassez é aquele que faz você se distrair justamente quando vinha a informação importante. Para você parar de ler o livro justamente quando a mudança ia acontecer. Segura você e mantém você ali onde você estava. É aquela parte sua que está tentando lhe proteger da mudança e que fica o tempo todo segurando você. Aí a gente chama ele de guardião da escassez, porque ele é um guardião mesmo. Tem que tomar cuidado com ele, porque ele é muito sutil. Dá vontade de sair justo na hora principal. E só para contextualizar, aproximadamente 7 anos atrás, exatamente entre agosto e outubro de 2017, você ministrou uma palestra para a Sociedade Brasileira de Neurosemântica, abordando sobre esse espírito de crenças limitantes, que isso me deixou chocado com a expressão coleiras da autorrealização. Eu gravei aquela entrevista, aquela conversa, aquela palestra que você fez e venho desde então compartilhando com algumas pessoas. O que você falou aí, que de fato as pessoas têm foco na escassez, elas têm uma questão cultural e é claro que elas às vezes estão insatisfeitas. Mas como identificar ou explicitar que elas estão reféns dessas coleiras que impedem a abundância na vida delas e as mantém limitadas? Vou te dizer o que eu entendo, né, que através da neurosemântica e outras coisas. Eu entendo que todos nós temos um propósito e que a gente deveria ser, de fato, tudo que Deus nos criou para ser. É muito real isso na minha vida. Muito do meu propósito tem a ver com isso. De
ajudar as pessoas a se liberarem para isso. O Michael Hall usa muito esse termo, liberar os seus potenciais. Então, quando ele fala liberar, eu pressuponho que já existe. Não é criar novos, é liberar o que já existe em você, né? E hoje eu vejo muito isso por um olhar, inclusive, assim, de co-criar a vida que você tem. Nós temos um criador maior e nós somos participantes da criação e podemos criar a vida que nós queremos ter. Só que, ao mesmo tempo, não nos é ensinado dessa forma. A gente é ensinado a se proteger, a tomar cuidado, a não se ferir, a não ousar muitas vezes. E aí a gente começa a criar o nosso sistema de crenças a partir daí, né? Outro dia eu estava na casa de uma pessoa e aí o garotinho, o filho dela, pulou do sofá. Aí ela disse, cuidado, cuidado, meu filho, você vai cair, ainda quebra uma perna. Daqui a pouco o menino pegou um pedaço de pau para brincar de espada. Cuidado, tu vai acabar te furando com isso. Aí eu fiquei olhando aqui. Aí daqui a pouco a criança foi pegar a água. Não vai derramar água. Aí eu falei, amiga, para. Olha só, tudo que ele vai fazer tem uma tragédia ali na frente esperando. Calma. Você vai criar seu filho acreditando que o mal está esperando ele ali na esquina, que a tragédia, o acidente está esperando ele ali na esquina o tempo todo, porque tudo que o menino faz tem uma tragédia. Aí ela, ai meu Deus, aí ela se tocou do que ela estava fazendo. Então imagina só, uma criança que vem desse sistema de criação, como que ela vai acreditar que a vida vai ser fluida, que tudo vai dar certo, que ela pode ter sucesso pleno? Não dá, porque o perigo está bem ali. Nós vamos condicionando as nossas crianças. Então aí já nasce uma super coleira, né? Eu posso realmente ser autêntico e fazer aquilo que o meu coração pede e viver a vida que eu quero viver? Ou vão me chamar de louco, ou vão dizer que eu estou sonhando alto demais, ou que isso não é possível. É um ponto. Tem um outro ponto que vem muito da educação também, Gerson, que eu acho que é muito importante, que é uma coleira, que é o perfeccionismo. É a necessidade de estar certo e de acertar. De estar certo na sua opinião e de acertar na vida. Uma criança que não pode errar, ela necessariamente vai ter que mentir. E aí ela começa a mentir ou para não ser punida, ou para ser amada, ou para conseguir alguma coisa que ela quer, porque ela não pode errar. Ela não pode contar a verdade. Ela não pode dizer que ela não fez o dever de casa porque ela esqueceu, porque ela estava jogando videogame. Ela tem que dizer que ela não fez o dever de casa porque o amigo levou o caderno dela, e aí ela começa a criar uma história mirabolante, porque senão ela vai ser punida de alguma forma. Então, esse cuidado, aí mais uma coleira se estabelece, né? Eu começo a criar um falso eu e tentar sustentar essa pinóia desse falso eu para parecer uma pessoa de sucesso, para parecer uma pessoa realizada, para parecer alguém que está no topo. Eu outro dia escrevi um artigo que falava sobre isso. A gente viveu por muito tempo o dilema do ser e do ter. E hoje eu acho que nós temos um terceiro dilema, que é o do parecer. As redes sociais trouxeram isso, né? A pessoa ela está mais importada em parecer alguma coisa do que em ser e do que em ter. Às vezes ela nem está lutando para ter, mas ela tem que fazer de conta que tem. Tem que parecer que tem. Isso é uma escravidão, né? É uma outra coleira, porque rouba a tua autenticidade. O Michael Hall chama essa coleira de não conformidade, de conformidade. Você quer viver conforme o padrão que é estabelecido. E você aceita viver aquilo só porque disseram que tinha que ser. E as pessoas que estão livres dessa coleira, eles não se submetem às conformidades só porque tinha que ser assim. Eles questionam, por que tem que ser? Por que eu não posso usar o sapato vermelho? Por que eu tenho que ir com essa roupa? Meu filho uma vez fez uma comigo. Sabe que eu educo meus filhos no mesmo padrão que eu atendo meus clientes, né? É tudo igual. Aí um dia eu ia ao shopping com o Arthur e ele tava vestido todo agostinho, sabe? Uma roupa toda descombinada. Daí eu falei, meu filho, você vai com essa roupa? Mas não tá combinando, tá horrível. Aí ele me olhou e falou, eu continuo sendo eu, viu? Com essa roupa. Porra! Criei um monstro, né? Eu falei, tá, então bora. Nem falei mais nada. Vai do jeito que você quiser. Ele, não, porque você tá falando da minha roupa, mas eu continuo sendo quem eu sou. Cara, é isso que eu queria mesmo. Então deu certo, né? Que ele fosse autêntico a ponto de sustentar aquilo que ele quer fazer. E aí
Aí pronto, desde esse dia, porque ele me viu comentando, pronto, aí ele queria sair com um sapato de cada cor, aí virou carnaval aqui em casa. Eles têm o cabelo grande, né? Meus filhos têm o cabelo muito comprido. E aí isso também é uma coisa interessante, assim, porque na escola é Rapunzel, é Jesus Cristo, não sei o quê. Eles pegam mil apelidos e eles simplesmente dizem, ok, isso é só o que você pensa, zona de poder total, né? Tá bom, é isso que você pensa? Tudo bem. Eles nem ligam para um monte de coisas. E eu acho que isso é fruto de tirar essa coleira. De que você tem que andar conforme as regras estabelecidas, sei lá por quem. Tem lugar que você tem que obedecer regra, e tá tudo bem. Existem leis e existem lugares que são apropriados, mas não é assim a vida toda. Você não tem que ficar virando uma bonequinha porque todo mundo disse que tinha que ser bonequinha, tem que ter o cabelo de tal jeito, o corpo de tal jeito. Isso é uma escravidão do inferno, né? A vida nunca vai ser próspera e você nunca vai ser grande se você está tentando ser um personagem. É impossível para mim. É impossível. Se eu não puder ser nem quem eu sou quem, pelo amor de Deus? Não dá. Faz sentido, Gerson? Responde. Não, faz sim. E lembrando que no direito, qualquer cidadão ele é livre para fazer o que ele quiser. Ele só deve evitar de fazer o que a lei proíbe, né? E enquanto servidor público, ele só pode fazer o que a lei permite, o que a lei autoriza. Ele não é livre para fazer o que ele quer. E essa questão da escolha é algo que faz muito sentido, que quando nós escolhemos, nós assumimos o protagonismo. Tem gente que adia um pouco a realização, posterga, né, na vida a tomada de decisões e bota a culpa no outro. Cris? Então, a gente falando das coleiras, dá vontade de perguntar, né? Como é que se livra delas? Como é que faz para se libertar? Boa. Eu penso que o primeiro passo é tomar consciência de que elas estão lá. A pior coisa é você lutar com o inimigo vendado, né? Imagina, eu ponho você num galpão, o galpão tá escuro, eu vendo você e digo, ó, os inimigos estão por aí, se vira. Eu primeiro preciso ligar a luz e tirar a venda. Aí eu tenho condição de lutar com alguém, mas vendada no escuro eu não tenho condições. Então, a primeira coisa é tomar consciência. Eu acho que os processos de coaching, os processos terapêuticos ajudam muito nisso, os treinamentos também, para você começar a perceber. Porque, olha só, essa frase que eu quero que todo mundo guarde, viu? Você aí que está assistindo, você não guardar nada, você guarda essa aí. Se hoje você não está vivendo a vida que você quer viver, tem coleira. Tem crença limitante atuando. Se o seu coração pede uma outra vida, se é isso que você deseja, se você vislumbra e se você também está se preparando para isso e você não está vivendo, tem alguma crença limitante que não está permitindo que você avance. E às vezes ela está tão escondida que você não está conseguindo perceber. Então, a primeira coisa para tirar a coleira é você perceber, é você tomar consciência. A partir daí, você precisa avaliar se você quer mesmo se livrar dela. Às vezes não quer, não é hora ainda, né? E se você quer, por favor, pede ajuda. Pede ajuda, né? Nós aqui atendemos, nós 4, né? Então, estamos aqui à disposição. Pode pedir ajuda no direct, não precisa só contratar serviço, fala com a gente. Porque isso é o que a gente faz, né? Reprogramação profunda de crenças é o que a gente faz, mudança de matriz de significados é o que a gente faz. E você está diante de uma tecnologia incrível para isso acontecer. Você precisa ensinar a sua neurologia a desacreditar no que impede você de ser quem você é e acreditar no que facilita para você ser. Mas não é uma coisa só de fala. Existem exercícios específicos para isso, ferramentas avançadas para isso acontecer. Porque se fosse só convencer, outro dia eu falei para a pessoa, gente, se só falar convencesse, todo mundo estava rico, porque é só comprar um livro e fazer o que está no livro. Conhecimento a gente tem. Então não é sobre, não, eu vou ler Pense em Riqueza, que eu amo, por sinal, e aí todos os meus problemas estarão resolvidos, talvez para algumas pessoas, mas para a maioria não, senão já estava todo mundo rico. Então você precisa pedir ajuda, né? Você precisa pedir ajuda, senão você lia 3 livros e sua vida estava resolvida. O conhecimento, ele fundamenta, ele ajuda, ele também contribui. É mais um ingrediente, mas não é só ele. Tanto que
eu até falo muito que todo coach deveria ter alguém para lhe atender, todo terapeuta deveria ter alguém para lhe atender. Porque nós temos pontos cegos. Eu, você, todo mundo tem ponto cego. E quando você tem alguém ali do teu lado que sabe investigar, que sabe chegar na raiz das coisas e ajuda você a transformar essa matriz, sua vida inteira pode mudar. E nada está tão bom que não possa melhorar, né? Se a vida não está como você quer, pede ajuda, socorro. Porque existem várias formas de fazer isso acontecer e funciona. Nós somos exemplo disso, né? Vocês precisavam ver a Eliane de antes, como ela era. Você tinha que ver o que era, o que veio de lá. Foi muito. Eu acho que eu era a uva passa. Foi desamassado. O processo foi o contrário do que o Gerson falou aqui. Foi o contrário. A gente está virando uva. A gente veio da uva passa também. Que legal. É isso. Muito bom, muito bom. Muito bom. Fala aí, Inês. Vamos para a pergunta 2? Essa não foi feita ainda, né? Não, foi... Então, A gente está falando. não sei qual mais Vontade, qualquer coisa. Não precisa ser. Eu mandei algumas perguntas porque eu penso que tem assuntos que são legais de trazer, Sim. mas tá livre. Legal. Legal. Mas alguma que você queira também, né? Qualquer coisa. Tá bom. Vamos ver aqui, peraí. Olha, eu acho que essa aqui talvez dê para a gente então aprofundar um pouquinho mais em algum ponto. E dar uma olhadinha aqui. O que faz com que o medo do sucesso nos paralise? Isso, porque isso acontece, né? Às vezes a gente nem sabe que tem esse medo, né? Sim. Eu penso que tem a ver com aquilo que a gente falou. Quais são... Quem vou ser eu? Sabia que uma vez eu atendi uma pessoa e ele me disse assim, na primeira sessão, ele falou, ele é dono de uma empresa grande aqui, ele falou, eu fechei um contrato nacional. E isso vai me levar para um outro patamar financeiro, um patamar que eu nunca nem imaginei. E eu tô com medo. Eu tô com medo de não ser eu. Tô com medo de me perder. Tô com medo de ficar orgulhoso, prepotente. Porque eu nem sei como é viver essa vida aí. Eu vou frequentar outros lugares, eu vou na casa de outras pessoas, eu vou viver um padrão de vida tão diferente do meu que eu tô com medo. Medo do sucesso, né? Então, acho que a primeira coisa é para você não ter medo do sucesso. Saiba quem é você, independente se você está com a conta recheada ou não. Você precisa continuar sendo você. Não é sobre quanto você tem na conta, ou quantas empresas, ou quantos negócios você abriu, ou o sucesso que você tem. Ter a certeza do seu valor como pessoa, independente do que você faz, isso para mim é essencial demais, demais. E eu vou dar um exemplo para marcar aqui, porque eu acho que os exemplos eles fazem a gente gravar as coisas, né? Vou dar um exemplo, eu só posso falar da minha própria vida, né? Então toda hora eu vou falar da minha, né? Meu filho chegou comigo uma vez, ele tinha uns 7 anos, o mais velho. E aí ele chegou chorando, nervoso em casa, chegou da escola e aí falou, eu quero falar com você, mas muito nervoso. E aí, chorando, o que foi, meu amor? O que aconteceu? Quem me conhece sabe que eu sou muito amorosa. E com as meninas mais ainda, né? Meu amor, o que foi que aconteceu? Aí ele veio e me mostrou uma prova que ele tinha tirado 6,5. Gente, eu falei, não, você acha que eu vou brigar com você? A gente chama isso de pensamento adotado, é uma crença adotada. Ele adotou de alguém, não foi daqui de casa. Algum amiguinho deve ter dito, minha mãe vai me matar, meu pai vai me bater, e ele criou esse medo, porque eu tenho certeza absoluta que não foi da nossa comunicação aqui. Aí eu abracei e falei, meu filho, deixa eu dizer uma coisa pra você. Nem se você matar um homem, eu nunca vou sair do teu lado, eu vou estar com você sempre. Eu queria dizer matar um homem, tipo, uma coisa mais extrema, né? Não é uma nota, não vai mudar nada. Não muda nada no meu amor por você por causa dessa nota. E realmente não muda nada. E aí eu falei, qualquer coisa, eu vou estar aqui para qualquer coisa. A gente vai trabalhar nisso junto e vai melhorar essa nota junto. Vamos pensar numa estratégia. E eu vou estudar com você, e eu vou lhe ajudar, e a gente vai vencer isso junto, e tá tudo bem. Passou. Anos se passaram. Aí agora esse mesmo filho tá fazendo vestibular. Vai fazer, né? E agora, há umas semanas atrás, eu falando com ele sobre vestibular, entusiasmada, eu sou entusiasmada, né? Naturalmente. Aí ele falou, mãe, você tá muito empolgada, né? Aí eu tô, né? Sempre tô.
Aí ele falou, mas é muito importante para você que eu passe? Eu falei, não, não. Lembra aquela nossa conversa? Se você passar em primeiro lugar, ou se você não passar, para mim não vai mudar nada. Você continua sendo você. E nunca, meu amor, nunca vai estar condicionado ao seu sucesso. O que eu vejo em você, o seu valor nunca vai estar condicionado ao sucesso. E foi forte, assim, mas veio tão natural. Enfim, a gente trabalha isso na sala de coaching, no atendimento terapêutico o tempo todo, né? E aí falei, meu filho, nunca vai mudar. Não vai mudar. Não é o primeiro. E eu tenho certeza, se ele for o primeiro lugar, ou se ele passar, ou se não passar, é a mesma coisa. E aí, passado alguns dias, ele falou para mim na mesa do almoço, assim, você já me disse muitas coisas que são muito importantes para mim, mas de todas elas, eu acho que a mais importante foi eu saber que o nosso amor é inegociável, independente do que eu conseguir fazer. Ah, funcionou, né? Porque mãe é assim, né? Você joga os negócios, você vê lá se vai brotar ou se não vai brotar. Graças a Deus. Então, para você não ter medo do sucesso, primeiro você precisa ter muita certeza de quem você é e do seu valor, eu penso. Porque o sucesso é algo externo e ele não pode mudar você. Normalmente, as pessoas têm medo de ter e perder. Não é só de ter o sucesso. É de ter, não dar conta e ter que voltar. Ele está muito relacionado a esse medo de, sabe, voltar para o que era antes. É igual às histórias das loterias e dos grandes prêmios. Porque aí é inadmissível, você ganhou tanto, agora você é um derrotado. Se você teve muito e você perdeu, você está pior do que quem não teve. Sua moral está pior do que você não teve, nesse sentido, né? Então, eu penso que o medo do sucesso, ele passa muito por essa questão e pelas responsabilidades, óbvio. Se eu tivesse uma empresa agora 10 vezes maior, será que eu daria conta? Não é do ganhar. Porque dinheiro é bom, né, gente? Não é para ter medo, pelo amor de Deus, não é para ter medo. A gente já passou essa fase, né? Ter medo de ter dinheiro. Não, dinheiro vem. Se você não quiser o seu, pode depositar na minha conta que eu quero o meu, eu quero o seu, eu quero que tá tudo bem. Se me der de bom grado, tá tudo bem. O problema é a responsabilidade que você assume para fazer esse dinheiro. Que às vezes a pessoa acredita que não vai dar conta e ela fica com medo do sucesso, às vezes, porque ela realmente não está pronta. E isso é uma coisa real, não é só um medo. Se você não está pronto para crescer a tal nível ou não encontra um caminho, você precisa de um coach. Porque se você não sabe fazer, você precisa achar quem sabe. Não que o coach vai saber, mas ele vai ajudar você a encontrar os recursos que você não tem para dar conta. É sério isso, né? O coach não precisa saber do que você faz, mas ele precisa entender sobre como levar você até lá, como fazer com que você encontre os recursos certos. E a gente não precisa saber tudo, mas precisa saber quem é que sabe, no mínimo. Eu não sei contabilidade, mas eu tenho um contador, e meu contador sabe contabilidade. Então ele faz isso para mim, uma contadora, né, na verdade. E ela sabe melhor do que eu, e ela faz isso para mim. Eu não sei consertar o ar-condicionado, né? Mas tem uma pessoa que sabe, e você precisa saber encontrar o que você não sabe para complementar. Para mim, o sucesso ele passa muito também por isso, a capacidade de você conseguir perceber os recursos que você precisa para você poder sustentar o sucesso. Porque senão você pode crescer e cair do mesmo jeito. Verdade. Se você não crescer na sua mentalidade. Sim. Se você só crescer financeiramente, não crescer a mentalidade junto, pode contar. Você volta pro tamanho que você é. Você sempre vai ser do tamanho que você já é. Quando você cresce mentalmente e seu coração cresce e você fica mais abundante, convive com pessoas mais abundantes, naturalmente isso vai se materializar lá fora também. Então você continua sendo quem você é. Às vezes por um acidente, um prêmio, uma herança, a pessoa recebe muito mais do que ela é capaz de ser, de sustentar. Aí ela perde para voltar para o que ela é. E não é praga, então, não, é assim. Aí você está colocando esse medo de ser grande, faz com que ela se sabote, procrastine, né? E isso está ligado a uma crença que foi instalada. Ou a pessoa já nasceu com essa crença, no seu ponto de vista? Eu acho que tem as duas coisas. Existem pesquisas que mostram que nós trazemos memórias desde o nosso DNA. Você traz memórias, inclusive, emocionais. Então, se você vem de uma família, por exemplo, que tem muito medo,
medo, sei lá, de crescer, de mudar, de assumir coisas novas, é possível que você já traga ali uma tendência, assim como nas doenças, se você vem de uma família que tem problema cardíaco, você traz uma tendência a ter problema cardíaco. Não quer dizer que você vai ter, que o gene vai se expressar, mas ele existe. Então, eu acho sim que nós trazemos uma programação de fábrica que pode se manifestar ou não. E pode também se manifestar e ser reprogramada. Se você estiver consciente, o nosso trabalho é esse, né? É reprogramar aquilo que vem. Às vezes, aquela família, ela tem uma cultura, por exemplo, de escassez, de dificuldade, de luta. É outro sabotador, né? Que é a crença de luta. Eu só vou ganhar dinheiro se eu trabalhar muito, se eu me esfolar todo. Se eu não fizer mais nada, eu tenho que trabalhar de madrugada, sábado, domingo, feriado, porque senão nunca vou ter sucesso. A vida não é fácil. Muita gente fala isso, né? A vida não é fácil, a vida é difícil mesmo, é uma luta todo dia. Se você vem com essas crenças de luta, ainda que as boas oportunidades apareçam, acredite no que eu vou falar, você não vai pegar. Você vai sabotar. Você vai achar que quando a esmola é demais, o santo desconfia. É bom demais para ser verdade. E aí a oportunidade está quicando do seu lado e você não vê, porque você não tem permissão interna para ver. Aí você põe filtros perceptuais só sobre o que você acredita. Outro dia eu li um material que falava sobre crenças. Olha essa. Vou trazer uma crença de um outro campo só para a gente exemplificar. Existe uma crença aqui no Brasil, especialmente, muito forte nas mulheres, de que todo homem é safado. Não existe? No sentido afetivo mesmo, que é namorador, que vai trair, todo homem é safado. Se Absurdo. você acredita que... Um absurdo, eu também acho. Tem uns monges tibetanos que eles não são. Só três. Brincadeira. Não, olha o grau que isso vai. Se uma pessoa acredita que todo homem é safado, ela não libera feromônio quando chega um homem que não é safado. Que tal? Ela não se sente atraída. Ela não sente vontade de estar com aquela pessoa. Porque para ela condicionou: homem tem que ser safado. Ou não é. Aí ela fica amiga dos caras legais, ela fica super amiga, ela vira irmã dos caras super legais, mas ela não se relaciona. Porque ela não tem permissão interna para se relacionar com alguém que não é daquela classificação. Agora vamos lá. Se eu acredito que a vida é uma luta, é a mesma coisa. A oportunidade de ganhar muito dinheiro, por exemplo, de uma forma simples, tranquila e apaixonante, ela chega do seu lado, você vai pelo caminho mais difícil, mas você não pega a estrada fácil, porque você não tem permissão interna para isso. Aí você não vai. Você é do tamanho que você já está, do tamanho da sua mentalidade. Então precisa crescer primeiro dentro, porque assim como está dentro, está fora, e não o contrário. É a raiz que dá o fruto e não o contrário. Então primeiro mexe nas raízes, aí você materializa fora. Faz sentido? Total. Muito bom. Aí, ó, o primeiro curso que eu fiz com o Michael foi qual? Prosperidade e riqueza de dentro para fora. A neurossemântica traz isso também. Show de bola. Aqui, olha, você estava falando negócio do... A gente está falando sempre do medo e tudo, né? Mas, por exemplo, eu acho que um sabotador muito forte meu é a procrastinação. Entendeu? Como é que é a história da procrastinação dentro aí dessa questão da gente ser grande e a gente fala assim, mas amanhã, começa amanhã, hoje não. O que você acredita sobre começar amanhã? Você vai fazer o coach comigo? Muito bom. A gente chegar no lugar genérico. Uma pessoa, né? Normalmente a pessoa que acredita que procrastina, primeiro, ela tem uma crença de que vai dar tempo. Sempre vai dar certo. Ela já teve 222 milhões de comprovações de que nem sempre vai dar tempo, mas ela acredita que vai dar tempo, mesmo assim. Porque a crença é doida. A crença, ela não precisa de comprovação, não. Porque pensa bem, uma pessoa que procrastina muito, eu não costumo dizer que a pessoa é procrastinador, tá? Vou pedir licença aqui para desfazer isso. Porque quando eu
digo você isso é definitivo. Isso é uma identidade. Então, a pessoa procrastina, um comportamento. Só de você mostrar isso para a pessoa que acredita que é procrastinador, isso já começa a desfazer o nó. Né? O cliente chega na minha frente, ele fala, é porque eu sou muito procrastinador. Eu falo, não acredito, eu acho que você é um montão de coisas. Tenho certeza que tem coisa que você não adia nunca. Aí a pessoa, tem coisa que eu não adio. Então você não é procrastinador, você tem um comportamento procrastinador. Às vezes, você age como um procrastinador. É verdade, às vezes. Já diminuímos a crença. Já começamos a trabalhar, então, né? Só de desfazer essa identidade. Mas aí, por que a pessoa procrastina, então? Primeiro, normalmente ele tem essa crença torta de que vai dar tempo. E ele já não deu tempo um monte de vezes. Mas ele continua acreditando. Não, vai dar. Ele provavelmente tem um problema sobre estabelecer prioridades. Ele, às vezes, não está desocupado. Ele está fazendo um monte de outras coisas, só que são outras coisas. E não aquilo que era importante fazer. Ele não consegue fazer a lista de prioridade dele. E aí ele dá atenção para, sei lá, ele vai pregar um botão numa camisa que ele nem vai usar, mas ele não faz o negócio que ele tinha que fazer, sabe? Qualquer coisa distrai. Ó o sabotador danado. Né? Já é o guardião da escassez aí de novo, né? Porque quem procrastina tem um guardião da escassez muito forte, né? E depois ele pode ter um vício emocional. Não sei se vocês conhecem. Olha, o conceito de vício emocional é uma coisa muito forte. O vício emocional imagina um vício. De repente, durante toda a sua vida, você teve várias vezes um comportamento procrastinador e isso fazia sua mãe brigar com você. E aí ela brigava e pisava e falava um monte de coisa para você e você acessava uma emoção muito forte. Ruim. Só que você acessou isso muitas vezes. E isso se transforma num vício. Você vai dar um jeito de acessar isso de novo. Aí você procrastina. Aí você decepciona alguém. E você passa por aquela situação constrangedora de novo, porque você viciou em ficar constrangido. Você viciou em ser a pessoa que pega a bronca. Não tem sentido nenhum, mas o vício não tem sentido mesmo, né? Muitas pessoas que são viciadas em entorpecentes, em drogas e outras coisas, elas passam muito mal. É horrível, mas mesmo assim o corpo procura. E o mecanismo do vício emocional, ele está guardado no mesmo lugar que o mecanismo dos outros vícios. Então, às vezes, o procrastinador, ele provoca a derrota dele, porque ele está viciado em se sentir assim, em ser a vítima, em se sentir mal, em dizer que não dá conta, que não deu certo para ele. Ele já não acreditava mesmo que ia dar certo. Aí ele fez tudo para não dar certo, porque era isso que ele acreditava. Ou ele não acreditava na capacidade dele de realizar aquilo lá, então ele preferiu adiar, e depois ele disse, é porque eu não fiz. Não é que eu não consegui, é que eu não fiz. Tá. Não é que eu não passei no concurso, é que eu nem estudei. Por isso que eu não passei. É mais fácil, né? É mais fácil você contar para sua família que você não passou porque você não estudou, do que você dizer, poxa, me matei, dei o meu melhor e não consegui. Você precisa estar muito forte internamente para assumir que você entregou o seu melhor e mesmo assim não conseguiu. Nem todo mundo está forte a esse ponto. Então ele prefere procrastinar, porque assim ele justificou a derrota antes mesmo de chegar na guerra. Já está justificado, eu não fiz mesmo. Aí ele vai adiando. Então, são muitas coisas em volta de um comportamento, né? Pode ser muita coisa. Essa origem, né? Sabe, igual o jeitinho brasileiro, sabe? É horrível quando a pessoa acredita que ela sempre vai dar um jeito. Oh, meu Deus, isso é uma prisão. Aí ela não faz as coisas direito porque ela acredita que não, no final eu vou dar um jeito. E tem pai e mãe que educa assim. Não, meu filho, deixa que papai dá um jeito, deixa que mamãe dá um jeito. Aí esse adulto acredita que sempre vai ter um jeito para dar. E às vezes vira uma pessoa antiética, uma pessoa desonesta, uma pessoa que engana, porque ele acha que lá na frente ele vai poder limpar a besteira que ele fez. Só que aí chega uma hora que não tem mais papai e mamãe para falar com o professor. E aí você começa a ferrar a vida de outras pessoas. E às vezes não tem jeito, é um processo, é uma dívida, é um monte de coisa, vida de adulto. Você não vai poder dar jeito. E aí? Você vai fazer o quê? Quando você não puder mais dar jeito. Essa cultura de vou dar um jeito depois, de que vai aparecer uma solução mirabolante do nada, ela é uma cultura de muita sabotagem. A pessoa fica sem palavra, é horrível, né? Assim, e às vezes faz maracutaias, né? Assim, dá jeitinhos para tentar
as coisas de uma forma que não era para ser, engana alguém. Aí pegou, né? Mas às vezes foi educado assim. Eu queria aproveitar, pegar uma carona nesse tema. Você está falando e da pessoa acreditar na incapacidade dela, no não merecimento. Eu vejo que aí tem um problema de autoestima e uma força de ego muito baixa, né? Como se distingue, você que veio também da área de saúde e é treinadora, coach, como que você distingue aquele momento em que a força de ego ela está no nível que dá para um coach trabalhar ou no nível que é só médico, terapeuta, alguma coisa nesse sentido? Eu penso que é assim, ó, o coach puro, ele precisa de uma força interna, porque ele vai direcionar para ação. Ele não vai botar no colo e ficar fazendo carinho. Então, sim, pro coach, para mim, a pessoa, para coach puro, é porque eu misturei muitas coisas, né? Então, o que eu faço hoje não tem um nome específico, né? Eu tenho chamado até de mentoria individual, sabe? Mentoria de vida, porque eu penso assim, se eu tenho uma caixa de ferramenta, não dá para eu não usar a ferramenta se ela está lá dentro. E se eu já conheço ela, eu uso também. Então, eu acabei misturando muita coisa da constelação, da psicologia positiva, e de outras linhas, junto com o coach. Mas, se você vai fazer um processo de coaching, sim, você precisa estar forte e autorresponsável. Então, a pergunta que para mim distingue é: essa pessoa tem força interna para segurar o processo até o final e realmente fazer a mudança que ela quer fazer? Se ela tem bora, ela quer realmente fazer e ela tem recursos para fazer isso, ainda que ela não saiba por onde ir até aquele momento, mas ela tem força interna para segurar, para, por exemplo, manter uma decisão, então bora. Não é a maioria. A maioria chega na gente com fragilidades, muitas fragilidades e dificuldade de manter a decisão. E até confunde, às vezes, a gente é meio personal, né? Eu vou fazer porque eu tenho sessão amanhã, eu tenho que dar satisfação para ele. Então eu vou fazer logo, porque ela vai me perguntar. E aí passa, inclusive, Gerson, pela estrutura da sessão. Eu começo a minha sessão perguntando pelos acordos. Fizemos acordos. Mesmo se for terapia. Fizemos acordos. Fez ou não fez? Às vezes o acordo é simples, às vezes é um acordo robusto. Mas eu quero saber se a pessoa fez ou não. E não é para julgar. Porque se ela não fez, isso também é uma informação para mim. O que fez com que ela não tenha feito? Qual é o sabotador que está atuando? O que ela disse que ia fazer, ela disse que era importante para ela, e mesmo assim ela não fez, tem alguma coisa aí que não está batendo. E aí eu penso que é nossa parte já investigar o porquê não fez. E ajudar essa pessoa a pular mais esse murinho ali que está impedindo de botar o plano em prática. Então, são muitas coisas em jogo, né, nessa hora. Agora, quando a pessoa está extremamente fragilizada, descontrolada, ou entrando num processo depressivo, clínico, ela não consegue enxergar possibilidades, ela não acredita. Aí é hora de entrar com medicação, na minha visão. Mas não eu. Aí eu encaminho para um psiquiatra, para alguém que possa realmente, né, equilibrar aquilo ali, equilibrar esse jogo bioquimicamente para a gente poder atuar depois. Porque às vezes está desequilibrado mesmo, não tem recurso. Aí não adianta. Aí talvez um processo muito forte vai até maltratar essa pessoa, porque vai ficar mais evidente que ela não consegue, é pior. Então não é hora de começar. Aí é hora de deixar. Né, indicar, acompanhar até que ela esteja pronta para fazer a mudança de fato. Porque às vezes a pessoa não está pronta para viver. Sério, não consegue, não está conseguindo. Não está conseguindo. Não é que não quer, não consegue. Aí você tem que ter compaixão, né, nesse caso, e bom senso para não ir com tudo, não querer fechar de qualquer forma. E fortalecer. Agora, dentro dos processos terapêuticos, a gente consegue fortalecer muita coisa. Muita coisa. Assim, já vi pessoas saindo assim da inatividade total e realmente entrar numa força maior. É tempo, é abertura, né, do cliente. O cliente tem que estar aberto realmente para desacreditar daquelas coisas, para tirar muitos hábitos ruins também. Quer ver um hábito danado? Ó? Você está passando por uma situação difícil, você passou e você conta isso toda hora para todo mundo que aparece na sua frente. Separação, traição, divórcio, sócio que roubou, é muito comum isso acontecer. A pessoa não para
para de falar daquilo. E aí, cada vez que ela fala, ela entra no estado de novo. Cada vez que ela fala, ela entra no estado de novo. Aí, Michael Hall lindamente trouxe uma explicação para isso no MetaCoach. Ah, que bom, Clébsia. O que Michael Hall fala sobre isso? Você não precisa ressofrer. Você já sofreu uma vez. Cada vez que você se conta, memória e imaginação usam os mesmos circuitos no cérebro, portanto, você cria camadas de memória. Então, a moça foi traída pelo marido, pelo namorado, sei lá por quem, ou ele foi traído por ela. Aí ele conta para todos os primos, para todos os amigos, aí toda vez ele chora, aí sente de novo e ele vai se sentindo mais desprezível dos homens e cada vez ele se sente pior ainda. Mas não foi a traição que fez isso com ele, foi ele que fez isso com ele. A traição foi uma vez, ele fez isso com ele 72 vezes. Então quem é o vilão, afinal de contas? Na verdade, nós somos o principal vilão a maior parte das vezes. E aí, quando eu estou atendendo alguém que está nesse looping de só querer falar do sofrimento, eu várias vezes digo, você está proibida. Acabou. Acabou. A partir desse momento, você não vai mais contar isso nem para mim, nem para ninguém. Nem para você mesmo, antes de dormir. É real, eu falo assim mesmo. Você está proibido de recontar essa história. Ela nunca vai se dissolver se você ficar passando outra camada de tinta. Você quer que desbote, não quer? Então para de passar camada de tinta. Não pode ficar passando mais camada de tinta, senão vai ficar toda hora vivo. E aí eu faço meu cliente entender neurologicamente o que ele está fazendo com ele. Porque ele está fortalecendo sinapses. E vai chegar uma hora que ele vai sentir o cheiro daquele perfume e ele vai começar a chorar. Porque ele estabeleceu sinapses tão bem formadas que o gatilho fica muito ativado. E aí, às vezes, quando se trata de relacionamento, a pessoa leva o resto desse relacionamento ruim para as outras relações. É horrível. Fica aprisionado numa coisa que aconteceu há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e nunca mais se permite ser feliz com alguém, porque o gatilho é muito forte. E ele sente. Né? Ainda tem uma doida de uma crença que é confie no que você sente. Não confia, não. A emoção é doida também, não é para confiar no que você sente. Hoje você sente uma coisa, amanhã você sente outra. Como que você vai confiar nesse negócio aí? Não, para! Ah, porque eu senti, eu tive certeza, porque eu senti. Minha filha, a gente sente muita coisa. Não dá para confiar. A emoção oscila. Então, mas existe a crença de que quando você sente é porque né? Mas não é real. Isso é mentira. Não quer dizer nada. Você sente, só quer dizer que você tem um significado atrelado a isso que faz você sentir desse jeito. É só isso. Só. E acabou aí o poder. Gente, né? Desculpa interromper você, Li. A gente só tem 1 hora, 60 minutos ainda? Continua esse tempo? Ai, gente, tem 1 minuto só. Tá como a Clésia disse, tá maravilhoso esse debate, mas vai cair. Vamos lá. Então, não, mas antes de cair, sobe a turma toda com a mensagem final aí. A neurosemântica nos faz perder o medo de ser grande. Fala aí para nós, mensagem final. A neurosemântica é a única tecnologia de transformação humana que vai realmente alterar a sua matriz de significados. O centro de poder que existe dentro de você. Não tem nada, nem é nada que eu tenha lido que seja tão lido ou conhecido, que seja tão efetivo em realmente chegar no ponto das coisas, na raiz das questões, para mudar essas matrizes, né? E aí eu até volto muito no filme, né, no Matrix, sabe? Você está pronto para voltar para a vida que você tinha ou você quer realmente saber até onde vai a toca do coelho? Você precisa decidir isso, porque você tem que saber qual é a pílula que você quer tomar, se é azul ou vermelha. Porque se você quiser realmente descobrir até onde vai a toca do coelho, nós podemos levar você a lugares dentro de você que você com certeza não foi sozinho ainda. E eu acho que a neurosemântica é bem isso, ela leva você onde você não vai só, onde você não consegue ir sozinho, e a lugares muito profundos, porque a neurosemântica, ela traz muito de como a gente realmente funciona, ela descortina o nosso funcionamento enquanto seres humanos, né? E com muita base científica, muita base de pesquisa, muita seriedade. E para mim a neurosemântica ela vai sim
liberar os seus maiores potenciais para que você possa ser tudo que você foi criado para ser, para que você possa viver a vida que você sonha em viver, que não é melhor e nem pior do que a de ninguém aqui, que não precisa fazer sentido para ninguém, mas é o que seu coração pede. Então, vive, né? No início da apostila, no início do Liberte-se, o Michael Hall traz uma fala de Maslow que fala: se você nasceu para cantar, cante; se você nasceu para dançar, dance; se você nasceu para escrever, escreva. Faça aquilo que você tem de melhor, né? Isso contribui com a visão também da psicologia positiva, de chega de ficar investindo naquilo que a gente não é bom. Se eu tenho uma série de potenciais guardados que podem ser incríveis para mim, por que eu vou perder tanto tempo com o que eu não tenho habilidade? Com o que não me atrai? E às vezes a gente está o tempo todo buscando equilíbrio aí e fica se limitando dentro desse olhar, né? Então, para mim é isso, neurosemântica é sobre isso, sobre mexer na sua matriz, lá no centro de comando mais profundo. E é um sacolejo, viu? Não é? É um sacolejo, a gente já passou por vários, né? Sim. Quase um nocaute. É um sacolejo muito, muito bom, gente. E uma pena que a gente tem que terminar agora, senão o Instagram daqui a pouco cai a gente, mas muito obrigado, viu, gente? De verdade. Você volta aqui pra gente estar conversando outras vezes. A gente podia fazer um de coleiras, não era, Gerson? Vamos fazer um de coleiras? Bom, tá na hora, né? Próximo, vamos fazer de coleira. Cada um pega a sua e a gente faz a coleira. A gente vai passear no parque. E joga lá. Inês, seja grande, querido. Muito obrigado, viu? Obrigada fala com nós. Obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo. Obrigado, gente, pela audiência aí, todo mundo. Até o próximo podcast. Já marca os amigos. Olha, esse podcast vai estar lá no Instagram da Neurosemântica e acredito que vai estar no meu também, né? Então, já marca seus amigos. Já me coloca e marca seus amigos, indica para quem você quiser, pega o link, manda nos grupos pelo WhatsApp, porque você não vai querer guardar isso só para você, né? Fica até feio. Não pode. Vamos treinar a mentalidade de abundância. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Felicidades.